Olá, bem-vindos ao Pod Praça, meu nome é Fënor. Meu nome é Manuela. Meu nome é Manu. Meu nome é Yasmin. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Barroco. O Barroco, resumidamente, foi um movimento artístico que veio, a parte da artística veio logo depois do Renascentismo. Ele tem uma parte fora da literatura, que é toda artística, cheia de pinturas, com vários outros detalhes, mas a gente obviamente vai focar na literatura, já que o podcast é de literatura. O Barroco ele surgiu na Contra-Reforma Católica, que foi basicamente um jeito de tentar lidar com a reforma puritana que estava fazendo com que a Igreja Católica perdesse muito a sua força. A Contra-Reforma então veio para ir contra isso e... O que foi exatamente a Reforma Católica? No Concílio de Trento... Chocolate, isso é muito bom. A Igreja definiu ações para combater a Reforma Protestante. Medidas muito importantes foi o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, que é a Santa Inquisição, que é mais ou menos a tortura de judeus, não é mais ou menos, mas... Tava incluso aí no meio. Isso. A criação do Índice de Livros Proibidos e um nome em latim, que são livros proibidos, não podiam ser vendidos nem lidos. E é isso, né? Aí o que foi a Reforma Protestante? O padre alemão Martinho Lutero denunciou a venda do perdão como prática corrupta da Igreja Católica. Lutero defendia a salvação que só se conseguia por meio de uma vida marcada pela religiosidade. Isso. Pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Deus. Ao entenderem que não precisavam pagar com doações, penitências pela absolvição. Absolvição. Muitos fiéis abandonaram a igreja para seguir o luteranismo. Aí o que? João Calvino defendia a ideia de que o lucro obtido pelo trabalho é uma dívida divina. Que aumentou o... Não sei o que tu queria falar. E o abandono dos fiéis. Assim, a parte da burguesia aderiu ao protestantismo. Voltando lá para Contra-Reforma Católica, tivemos um padre também. O padre Antônio Vieira, que nasceu no dia 6 de fevereiro de 1608 em Portugal e mudou para o Brasil em 1615. Era um defensor cristão e ele foi bem julgado pelos sermões que ele dava e as coisas que ele fazia. Porque ele falava também muitas palavras de baixo calão. Ele conseguiu bastante amizade dentro da igreja e foi até condenado. Sim, ele foi condenado. A Santa Inquisição pegou e condenou ele. Alguns motivos dele acreditar nos novos cristãos, que eram os judeus, outros essa parte mais indígena, mas ele acabou sendo condenado e logo depois perdoado, dá um ano. Ele foi condenado e perdoado em 1669. E voltou para o Brasil em 1681, antes de morrer. Ele morreu em 18 de julho de 1697, em Salvador. Uma coisa interessante é que até onde eu sei ele era reconhecido meio que mundialmente. E ele era muito respeitado, ele podia xingar um rei praticamente na frente dele, ele podia reclamar de um rei, assim, na cara do rei. Todo mundo que fazia isso perdia a cabeça, ele não. Ele era bem respeitado, tanto que a Santa Inquisição soltou. Bom, com isso a gente também tem dois, que são muito famosos. Tem também o Bento Teixeira, que foi o cara que trouxe pro Brasil, que fez uma presopopeia, mas que daí é outro assunto.
Sobre o outro muito famoso? Outro poeta importante pro barroco foi o Gregório de Matos, que basicamente ficou muito conhecido pelas suas satíricas. Ele fazia poemas satíricos, eróticos, de vários tipos, e falava muita... Como eu posso dizer? Ele usava uma linguagem muito... Não adequada. Tanto que ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Ele falava muito sobre como ele desejava o sexo, mas não podia, não se permitia por conta do que ele queria seguir da igreja. E falava que isso acontecia também com freiras e padres, e isso acabava corrompendo a igreja. E, bom, basicamente isso, ele ficou conhecido por isso. Ele, ao contrário do padre, não era conhecido mundialmente. E ele também não era respeitado, as pessoas, na verdade... Não era lá muito... ele não era muito bem visto. A escrita dele não era lá muito bem vista. Não que ele não tenha cavado a própria cova. E basicamente isso deixou ele bem conhecido pro barroco. A gente tem até um poema do Otávio, né? Quer dizer, do Sim. Boca do Inferno, que é... Eu juro que eu escolhi um bom, ok? Eu juro que eu não peguei um dos satíricos dele. A gente não vai ser banido, tá tudo bem. Inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol, na luz, falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Isso vai me Nem parece Boca do Inferno, se vai por aí, vai? Eu escolhi bem. E meio que é isso, o barroco no geral. Só uma coisa, não falei no meio, vou falar agora, só pra não ficar sem falar, que eu cheguei a comentar do Bento Teixeira, que foi basicamente o cara que veio trazendo essa parte do barroco pro Brasil, que óbvio que não começou aqui, a gente a colônia, tudo que a gente pega até hoje é copiado, imagina na época. Basicamente ele só veio e fez uma epopeia, né, uma prosopopeia lá, exatamente, que era uma poesia épica, daquelas clássicas. E o motivo é muito simples, a gente era burro. O motivo é a gente não tinha um grupo de escritores, a gente não era muito culto. Então não dá, vai pelo clássico pra apresentar o novo. Funcionou, então não pode muito criticar. É isso, não tem muito mais o que falar do próprio barroco. A parte da literatura. A parte da literatura. A parte da arte tem tem toda essa parte de jogo de claro com escuro. A parte de arquitetura tem toda a parte de usar muitas joias, ouro, com muitos detalhes específicos que é pra tentar demonstrar poder na igreja. Isso tem várias coisas, mas sobre literatura meio que eu resumo aqui. Obviamente a gente focou no Brasil, né? Bem expressivar. Exatamente. Tá. Então é isso. Esse foi o podcast. Não muito longo. Não muito longo, mas é o que tem de informação sobre o Brasil. Então é isso. Uhul, galerinha. Muito obrigado por ter assistido. E se inscreve no canal, dá um like. Tchau. Valeu.